Olá, galerinha do oitavo ano. E aí, tudo na paz? Então, veja só, vamos para mais uma aula de geografia. A aula de hoje será sobre o continente americano. Então, vocês podem abrir aí o livro de vocês na página 86, para ir acompanhando o conteúdo, certo? Peguem seu lápis, sua caneta, o livro, todo o material que vocês precisarem para ir acompanhando a aula. Vou colocar aqui o slide, rapidinho. Então, vamos lá. Que continente é esse? É a América. Então, segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América foi uma homenagem, feita ao italiano chamado Américo Vespúcio. Então, é um explorador que viveu em 1454 a 1512. Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha chegado às Índias. Foi Américo Vespúcio que anunciou a existência de novas terras e um novo continente. Então, por isso, o nome América, em homenagem ao italiano Américo Vespúcio. E nós temos aqui algumas características do continente americano, algumas características gerais. Então, ele se destaca por uma grande extensão, norte e sul. Observem no mapa aí, o nosso lindo continente, o Brasil faz parte do continente americano. Então, é aproximadamente 15 mil quilômetros, certo? De terras aí, ele ocupa essa distância. É o segundo maior continente do mundo, ocupando cerca de 42.209.248 quilômetros quadrados, cerca de 8% da área terrestre, 28,5% da áreas imersas, certo? E aí nós temos uma grande extensão territorial no nosso continente. É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, a leste pelo Oceano Pacífico e a oeste pelo Oceano Pacífico também. A leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, só corrigindo. E aí nós temos novamente, cortado pelos paralelos principais, Circo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, ocupa as terras do hemisfério norte, sul e oeste. Observe aí a localização, certo, do continente americano no globo. Então, ele vai ocupar terras no norte, aí a parte de cima, essa parte aí um pouco lilazinho, a parte sul e a parte oeste, certo? Então, observem essa questão da localização. O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagens culturais. Então, vocês observam que o nosso continente, o continente que nós fazemos parte aí, é muito rico em aspectos naturais, aspectos vegetais, e clima, vegetação e etc. E aqui nós temos uma divisão fisiográfica da América. Olha que interessante. Observe o mapa aí ao lado. Tem assim, América do Norte, essa parte azul, a América Central, a partezinha mais vermelhinha, e a América do Sul, a parte amarelinha. Então, onde é que o Brasil se localiza? Qual é a parte do continente americano que o Brasil está localizado? América do Sul. Em razão das características físicas, o continente americano pode ser dividido em, como eu já falei, América do Sul, América do Norte, e América Central, ok? E aí o continente americano, com os demais continentes, originou a partir da divisão das terras, a Pangeia, há cerca de 65 milhões de anos. Então, a Pangeia é o quê, professora? Essa Pangeia, vocês estudarem isso lá no 6º ano, falando sobre a Pangeia. A Pangeia foi a união de todos os continentes. Quando os continentes eram todos juntinhos, formou o quê? A Pangeia. Estudos indicam que a América do Sul esteve unida à África por causa do encaixe perfeito de seus litorais e dos fósseis datados no mesmo período e encontrados em ambos continentes. Se vocês observarem o globo terrestre, então tem o continente americano, aí tem a Europa, tem a África, tem a Ásia,
E aí nós temos um pouquinho da geomorfologia do continente americano, a parte do relevo, certo? Então, o relevo das Américas é formação geológica antiga, apresentando um número de maiores bacias sedimentares e um caráter mais acidentado ao longo da maioria da parte de suas áreas. Então, nós temos bacias sedimentares, nós temos escudos cristalinos, nós temos cadeias orogênicas recentes. Certas bacias sedimentares, localização, que é o quê? Da composição de sedimentos. Escudos cristalinos na porção leste e central da América do Sul, na região de Guiana Francesa, no norte da América do Norte e na Groenlândia. Cadeias orogênicas recentes correspondem à Cordilheira dos Andes e a toda a costa oeste do continente. Então, vocês observando aí o mapa topográfico do continente americano, vocês observam aí. Como é que eu observo, professor, do mapa topográfico? As regiões mais escuras, certo? Correspondem às regiões mais altas, regiões de montanhas, de uma altitude muito, muito grande. E as regiões mais clarinhas são as regiões mais baixas. Então, vai de acordo com a cor. As escuras, lembrem sempre que as regiões escuras, elas vão ter uma altitude maior. Na costa leste e oriental do continente, observa-se a presença de planaltos e de montanhas baixos, de formação geológica mais antiga, logo mais desgastados pela erosão. Então, como elas são mais antigas, regiões mais altas, elas, de acordo com o tempo, a ação da água, a ação do vento, a ação da chuva, do ar, vai acontecendo esse desgaste. Então, vai acontecendo essa erosão. Na porção sul, temos exemplos do Planalto Brasileiro, Planalto das Guianas e o Planalto da Patagônia. Na porção norte, temos como exemplo o Planalto Laurentiano, no Canadá, e o Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Nós temos aqui, certo, algumas características geológicas e geomorfológicas do nosso continente, do continente americano no geral. Então, nós temos aí, você sabia, foi na Cordilheira dos Apalaches que esculpiram um monumento em homenagem aos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Demorou cerca de 14 anos para a sua conclusão. Olhem que imagem perfeita, eu acredito que vocês já visualizaram em vários livros didáticos, na internet, essa imagem. Então, essa imagem eu lembro bastante do desenho do Pica-Pau, que fala muito, já passou em alguns momentos, essa imagem, representando essa imagem aí. Eu digo que é essa obra de arte. Então, vocês imaginem, milhares de pessoas, muitos homens, trabalharam aí durante 14 anos, nem todos conseguiram finalizar, por questões de saúde, muitos vão ficando pelo caminho, certo? Então, essa imagem foi para fazer homenagem aos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Uma obra de arte, na verdade, Os Apalaches, em data do Paleozoico, são divididos em Apalaches do Norte e Apalaches do Sul, nas quais a média de altitude dos picos é de 1.000 metros. Ponto culminante é o Monte Mitchell, com 2.040 metros de altitude aproximadamente. Então, existem várias pessoas que vivem fazendo aqueles esportes radicais, que buscam esses lugares bastante altos para fazer aquelas escaladas. E aí nós temos, continuando as características geomorfológicas da América. Na região central do continente, entre as cadeias de montanhosas jovens, oeste, e os planaltos de montanhas antigos, leste, observa-se a presença de planícies e depressões. Na porção sul, temos como exemplo a planície do Amazonas, a planície do Pantanal e a depressão do Chaco. Na porção norte, temos como exemplo, planícies centrais, com destaque a planície central do canadense, planície do Mississippi e Missouri. Então, nós temos aqui algumas características geomorfológicas da América. Então, olha a diversidade de climas do nosso continente, no continente americano. Então, observem aí, um dos motivos é a grande extensão territorial do sentido norte e sul,
latitudinal. Assim, possui quase todos os tipos climáticos do planeta. Olha que interessante, né? O nosso continente, né, possui a maior parte dos tipos de clima do planeta. Os climas também são influenciados pela geomorfologia do continente e pelas massas de ar e as correntes marítimas que atuam na região. Um mapa ao lado representa esses tipos de clima. Então, nós temos aí clima polar, clima temperado frio, temperado frio oceânico, temperado mediterrâneo, árido e semiárido, tropical, equatorial, de montanha e subtropical. Estes aí são alguns os tipos de clima, certo, existentes em todo o continente americano. Características do clima da América. As grandes massas de água, oceanos e mares amenizam as temperaturas nas áreas litorâneas, deixando o clima mais ameno do que no interior do continente, salvo algumas exceções. Então, a presença dessas massas de ar, de oceano, de mares, das praias, né? Então, essa presença acaba amenizando, certo, o clima, deixando as temperaturas daquela localização mais baixas, né? Mais agradável, um clima mais gostoso, mais fresco. A maior proximidade ou não do mar caracteriza os climas como sendo oceânicos ou continentais. A maritimidade e a continentalidade representam essa influência respectivamente. Então, as correntes marítimas, o continente vai representar essa influência, né, nessa característica dos climas. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, façam toda a higienização necessária. Não dê bobeira, porque os números, né, os dados do coronavírus só vêm aumentando. As pessoas estão fazendo muita aglomeração, estão ficando muito descuidadas, mas lembre-se que é necessário ter todos os cuidados para você estar cuidando de você mesmo, estar cuidando dos seus familiares, certo? Se precisar sair de casa, que vocês usem máscara, não dê bobeira, não faça aglomeração, até porque nós não conseguimos visualizar o vírus. Então, quando nós não conseguimos visualizar, nós não sabemos quem está infectado ou não. Então, se cuidem, estudem aulas que os professores estão dando, acompanhem tudo aí no YouTube, certo? E não esqueçam de deixar o like, deixar o seu comentário aí no link do vídeo. Coloque aí seu comentário, coloque o seu nome, a escola que você estuda, viu? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.